Olá, benditos! Salomão terminou o capítulo passado triste e desanimado, considerando a falta de sentido da vida. Hoje, Salomão discute a importância da sabedoria e as contribuições positivas que ela oferece. Quais são essas contribuições? É o que veremos a seguir. Neste capítulo, Salomão concluiu que, apesar de a sabedoria não ser capaz de explicar todos os mistérios da vida, ela oferece pelo menos 3 contribuições positivas. Primeiro, a sabedoria nos faz discernir o que é melhor. Salomão dá 4 exemplos para ilustrar isso. A tristeza é melhor que a alegria. Ele contrasta 2 dias importantes da existência humana: o dia em que a pessoa recebe o seu nome e o dia em que esse nome aparece no obituário. Se uma pessoa morre com um bom nome, sua boa reputação está selada. Nesse sentido, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, pois a memória dos justos é abençoada. Dentro da perspectiva do Novo Testamento, nós cristãos temos sentimentos mistos sobre isso. Por um lado, o dia da morte é glorioso no sentido de que nossas batalhas, nossas tristezas e nossas incertezas acabaram e todas as coisas serão novas. Mas por outro lado, nos alegramos no sentido que Deus deu para a nossa vida na terra. E nisso concordamos com o apóstolo Paulo. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Salomão aconselha o leitor a encarar a morte de frente e aprender com ela, pois se tentarmos evitar ser confrontados com a realidade da morte, corremos o risco de não levar a vida tão a sério quanto deveríamos. Outro exemplo dado por Salomão foi: a repreensão é melhor que o elogio. Ele compara o riso ou a canção do tolo com espinhos queimando em uma fogueira. Formam um fogo alto, produzem um grande barulho, mas se apagam em pouco tempo. São barulhentos, chamativos e transitórios. Sendo assim, a repreensão de uma pessoa sábia é muito melhor e proveitosa do que a lisonja dos tolos. Um terceiro exemplo de Salomão foi: o caminho mais longo é melhor que o atalho. Devemos ter cuidado com os caminhos fáceis da vida, pois muitas vezes se tornam desvios difíceis e caros que causam grande sofrimento. O suborno, por exemplo, parece ser uma forma de agilizar as coisas, mas na verdade transforma o sábio em tolo e alimenta a corrupção que já existe no coração humano. O bem ou o mal das coisas é mais conhecido pelo seu fim do que pelo seu começo. Há inícios que são difíceis e problemáticos, mas no progresso e na conclusão são mais fáceis e confortáveis. Não é suficiente começar bem, a menos que perseveremos até o fim. E o paciente em espírito, que espera em silêncio e está disposto a suportar as dificuldades, é melhor do que o orgulhoso em espírito, que é apressado e impaciente, se ira facilmente e mostra o quanto é tolo. E um quarto exemplo que Salomão usou foi: o dia de hoje é melhor que o de ontem. Salomão entendeu nossa tendência a romantizar o passado e pensar que aqueles dias eram melhores do que os dias atuais. Mas preste atenção, pessoas sábias usam o passado como aprendizado, porém vivem no presente com todas as suas oportunidades. Por isso Salomão nos alertou contra isso. Antigamente, os homens eram perversos como são agora, e a vida cristã também tinha suas dificuldades, como nós temos agora, com diferença apenas de contexto. O único que permanece o mesmo, imutável, é o nosso Deus, tão justo, tão misericordioso e sempre pronto a ajudar. O dia de ontem faz parte do passado e não pode ser mudado, e o dia de amanhã talvez nem venha a acontecer. Então, só nos resta aproveitar ao máximo o dia de hoje como um presente que Deus nos deu. A segunda contribuição positiva da sabedoria é que ela ajuda a ver a vida com clareza.
Um dos sinais de maturidade é a capacidade de olhar a vida com uma perspectiva correta, sem perder o equilíbrio. Quando temos a sabedoria de Deus, somos capazes de lidar com as várias experiências da vida. Lidamos bem com a riqueza, pois sabemos que o dinheiro pode perder o seu valor ou ser roubado, e isso não acontece com a sabedoria. A sabedoria também nos ensina a lidar com o inevitável. Podemos parafrasear o versículo 13 da seguinte forma: veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. A sabedoria também nos dá a perspectiva correta da adversidade e da prosperidade, para não desanimarmos em tempos difíceis e nem ficarmos arrogantes quando as coisas estiverem indo bem. E a sabedoria também nos mantém no temor do Senhor e nos capacita a nos apegar à verdadeira justiça. Existem questões na vida para as quais não temos resposta. Por isso, é importante entender a ideia original do versículo 16. Os verbos usados nesse versículo dão a ideia de uma ação reflexiva. Salomão diz: não afirmem ser justos e não afirmem ser sábios. Em outras palavras, trata-se de uma advertência contra a hipocrisia e o orgulho que surgem quando pensamos que sabemos tudo. A terceira contribuição positiva da sabedoria é que ela nos ajuda a encarar a vida com mais força. E quais são alguns dos problemas da vida que devemos enfrentar e superar? O primeiro da lista é o pecado, pois não existe ninguém na Terra sem pecado. Outro problema que enfrentamos é a preocupação com o que as pessoas dizem ao nosso respeito. O pregador sabia que nós temos a tendência de supervalorizar o que os outros dizem sobre nós. Por isso, aconselhou a não levá-las muito a sério, pois muitas vezes fazemos o mesmo com os outros. O terceiro problema é a nossa incapacidade de entender tudo o que Deus está fazendo neste mundo. A pessoa sábia está ciente da sua limitação e isso contribui para a sua sabedoria. E por fim, o sábio deve estar atento à natureza pecaminosa da humanidade em geral. Salomão concluiu que a raça humana, como um todo, está presa ao pecado e que há poucas pessoas sábias. Ele dá o exemplo de um homem entre 1000 e nenhuma mulher. Mas não devemos pensar que Salomão considerava as mulheres menos inteligentes que os homens. É que naquela época as mulheres eram limitadas pela própria cultura, de modo que não era comum uma mulher possuir o mesmo nível de instrução de um homem. Salomão entendeu que Deus fez o homem originalmente reto. Essa palavra indica o estado de coração disposto à fidelidade e à obediência. Porém, o homem pecou e desde então tem usado suas aptidões para criar formas sedutoras de pecado que destroem indivíduos e até nações. Salomão está correto quando afirma que a sabedoria pode tornar a vida melhor, mais clara e mais forte em meio a muitos laços e armadilhas deste mundo perverso. Talvez não sejamos capazes de compreender tudo o que Deus está fazendo, mas temos sabedoria suficiente para viver de modo a fazer o bem aos outros e glorificar a Deus. E amanhã vamos ver Salomão abordando a relação entre os governantes e os seus súditos e também a aceitação da morte como algo inevitável. E nós nos vemos amanhã, mas antes de sair, lembre-se de curtir esse vídeo para ajudar o nosso canal. E não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!